Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum e na liturgia de hoje damos continuidade às parábolas que Jesus nos relata sobre o reino dos céus. E uma curiosidade, que nós temos que ter, e por que o evangelista Mateus fala diferente, no caso dos outros? Porque os outros evangelistas, eles tratam o reino de Deus, e o evangelista Mateus, ele trata o reino dos céus, porque eram cristãos ali, recém-convertidos do judaísmo, que aderiram ao cristianismo, então eles tinham conhecimento do reino de Deus, no caso de Deus próprio, falando assim. E então, aqui, Mateus, ele se dirige ao reino dos céus, para tratar do reino de Deus como o reino dos céus, para que aquelas pessoas possam compreender, e não acharem que o evangelista ali, que o próprio Mateus estava falando para pessoas que não tinham conhecimento, mas pessoas que realmente já entendiam, já sabiam mais ou menos o que queriam da sua vida, e ali se converteram porque encontraram em Jesus aquele que realmente veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. E ali aceitaram, e ali começaram a seguir Jesus. E a gente se depara com esta primeira leitura de hoje, a gente vê que o rei Salomão, seu pai morreu, ele ainda era um jovem, mas um jovem que a gente vê de uma humildade, de uma sabedoria, mesmo ainda sem receber o dom de Deus ali, ele agiu com muita sabedoria. Porque ele, sendo jovem, ele se achava incapaz de governar um povo. Então, o Senhor vem até ele e pergunta: o que tu queres? E ele prontamente responde, dai-me um coração compreensivo, um coração sábio, para que eu possa me governar, porque nós precisamos aprender a nos governar, os nossos desejos, nós precisamos ter controle sobre nós. E ali o jovem rei Salomão pediu justamente isso ao Senhor, que tivesse controle sobre eles, que ele soubesse se governar para poder governar aquele povo, para também ter a sabedoria suficiente para discernir entre o bem e o mal, para não ajudar um demais, para não deixar um em dificuldade e o outro lá em cima, mas a sabedoria que o Senhor concede a este jovem Salomão, rei, no caso, é uma sabedoria que não é dada a nenhuma outra pessoa, como é relatado na leitura. Não existiu e nem existirá uma pessoa com tal sabedoria, nem antes e nem depois de ti. Então, a gente vê, que Salomão ficou famoso pela sua sabedoria. E a gente vê mais à frente, nessa mesma leitura, que até a rainha, de Sabá vem para visitar, para ver tamanha sabedoria, porque é algo de Deus, é algo que pertence a Deus. E Salomão pede ali este coração que seja compreensível, esse coração que saiba discernir o bem e o mal, que seja sábio. É esse o desejo que nós devemos ter todos os dias, de ter o conhecimento, de discernir o que é bom e o que é mal, e saber que existe algo tão precioso na nossa vida, como esta pérola que é falada, como este campo que contém esse grande tesouro. E nós estamos procurando, nós estamos em busca deste campo, nós estamos em busca desta pérola, porque nós precisamos buscar constantemente o Senhor, nós precisamos ir ao encontro do Senhor constantemente. Às vezes a gente se reserva aí somente no domingo, aí durante a semana a gente vive como um desgovernado na nossa vida, fazendo isso, fazendo aquilo, aí chega no domingo a gente muda, não, hoje eu vou na missa porque, ou então vem na missa porque eu vou cumprir o preceito, senão eu vou precisar confessar e ir
lá na igreja, uma fila enorme na sexta-feira de confissões, e eu não quero enfrentar. A gente fica com receio de alguma coisa, mas que bom, né? Pelo menos a gente teme a Deus de alguma forma. Mas seria melhor ainda se nós estivéssemos verdadeiramente por amor, não por obrigação. É por amor que nós temos que buscar este Deus. E por amor que nós temos que ir ao encontro de Jesus. Jesus é essa pérola preciosa, é este tesouro escondido que nós precisamos encontrar. Que está tão diante, tão perto, tão próximo de nós. E às vezes a gente se distancia. A gente vai procurando outras coisas, outros meios, mas o principal, que é Jesus, a gente deixa para depois. Né? A gente enche o nosso coração, enche a nossa vida de outras coisas, sendo que nós deveríamos encher do próprio Deus. É este Deus que nos ama, esse Deus que morreu na cruz por cada um de nós. E a gente tem outro ponto aqui, importante neste evangelho, que muitos vão atrás, muitos estão em busca desse tesouro. Outros, esse tesouro vem até a sua porta. Né? Porque nós estamos em busca, e às vezes a gente não encontra de imediato. Outros que não estão em busca, mas o Senhor vem de encontro porque não estavam buscando, mas queriam a presença de Deus na sua vida. Então, que nós possamos olhar para este evangelho de hoje, olhar para essa liturgia e ver qual o bem mais precioso que nós temos. O que é que eu quero realmente da minha vida? Qual o bem que eu quero para a minha vida? O que eu estou buscando neste mundo? O que é que eu estou buscando me satisfazer neste mundo para completar a minha vida, né? No caso, que vai fazer com que eu realmente seja uma pessoa melhor. Assim como foi o rei Salomão, assim como ele fez, né, na sua simplicidade ali, acolheu a vontade de Deus. Que nós também recebamos o Senhor na nossa simplicidade. Não queiramos coisas grandes, não queiramos ser os maiores, mas queiramos ser aqueles que têm um coração verdadeiramente sábio, um coração que saiba discernir o bem e o mal, que saibamos aceitar a vontade de Deus em nossa vida. É essa vontade que nós estamos aqui para cumprir. Nós viemos à Santa Missa porque nós queremos cumprir a vontade de Deus, a vontade desse Deus que nos ama, desse Deus que está nos mostrando o reino dos céus. Através dessa parábola, o Senhor nos mostra como encontrar, como discernir, como estar diante do Senhor. Basta nós termos esse discernimento, né? Muitas das vezes é só pedir. É só pedir para o Senhor. Senhor, dai-me discernimento, dai-me a sabedoria, dai-me um coração compreensivo, dai-me um coração que seja forte, um coração que realmente busque fazer a tua vontade, um coração que seja de carne, aonde seja semelhante ao teu, porque o nosso coração tem que ser semelhante ao do Senhor. Não guardar rancor, não guardar mágoa, não guardar nada que nos afaste da graça de Deus, que muitas das vezes nós fazemos somente isso, guardamos as mágoas, queremos tudo que não nos convém, mas que nós possamos buscar realmente aquilo que nos convém e que nos leva à santidade, que nos leva ao reino dos céus, que nos leva ao próprio Deus. É esse o desejo que nós deveríamos ter todos os dias, e peçamos com fé, peçamos com humildade. Senhor, dai-me esse coração compreensivo, dai-me, Senhor, este tesouro, buscar silenciosamente este tesouro para a minha vida, porque nós não precisamos estar anunciando para o mundo inteiro que nós estamos em busca do tesouro.
mas que nós possamos, na nossa intimidade, todos os dias, procurar este tesouro para a nossa vida, que é o próprio Cristo. E com o coração verdadeiramente ali, humilde, um coração que esteja sangrando pelo Senhor, que nós procuremos, e quando nós o encontrarmos, que nós façamos como cada um desses homens nas parábolas de hoje, guardar, vender tudo, deixar tudo, renunciar tudo, por causa daquele tesouro, por causa do amor que eu tenho por aquele tesouro que é o próprio Cristo. Às vezes a gente não quer renunciar, a gente não quer abandonar as coisas, mas é justamente o que nós devemos fazer. Eu não digo você abandonar sua vida, né? Mas abandonar muitas coisas que te afastam de Deus. E você sabe, nós sabemos o que nos afasta de Deus. Nós sabemos qual é o pecado que mais nos atinge. Então é ali que nós vamos aprendendo a renunciar, é ali que nós vamos nos fortalecendo para que esse tesouro realmente se deixe encontrar na nossa vida, para que este tesouro faça parte da minha vida. É ali o início de tudo, é onde nós damos o primeiro passo, é o ponto de partida da nossa caminhada, é encontrar o que nos afasta e começar a renunciar, para que realmente o amor de Deus se faça presente em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.